A astúcia de Satanás. Capítulo 3 de Gênesis. Satanás é astuto. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu. Nós te agradecemos, nosso Pai, o privilégio glorioso que temos de ter a Tua palavra na nossa própria língua, descobrirmos através dela quanto o Senhor nos amas, a ponto de teres enviado Jesus a este mundo mau, para Ele nos salvar da condenação eterna. Para isso o Senhor permitiu que Ele fosse crucificado, para Ele nos atrair no corpo dEle, naquela cruz, nos levar à crucificação com Ele, à morte com Ele, à sepultura com Ele, para que o Senhor o ressuscitasse dos mortos e nos ressuscitasse juntamente com Ele. Muito obrigado, Papai, pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu na ressurreição juntamente com Cristo. E nós estamos entregues à direção do Espírito Santo para Ele passar para nós aquilo que o Senhor quer. Para Ele convencer as pessoas que ainda não têm esta bênção gloriosa de serem teus filhos, a acreditarem na obra que o Senhor fez pelo mundo através de Jesus. Nós te louvamos pelos amados que aqui estão. Aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe o motivo, nós não sabemos. Mas é que eles estejam em comunhão contigo e com desejo de estar em comunhão conosco também. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A astúcia de Satanás está em vigor ainda, não acabou não. Ele ainda continua usando os seus mensageiros para enganar as pessoas. Aqui a Eva, ela teve um momento de descuido em ir comer do fruto da árvore. Não, ela foi lá dar uma olhada. Por isso que é bom tomar cuidado. Ela foi dar uma olhada na árvore, nos frutos da árvore. E o diabo aproveitou a oportunidade. Por isso que Jesus deixou bem claro para nós
tomarmos muito cuidado, estarmos em oração constante. Mateus 24, 24. Porque o diabo não tira férias. Ele continua enganando as pessoas. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. Se fosse possível. Não é possível para aqueles que estão entregues à direção do Espírito Santo, para aqueles que entregam o volante para o Espírito Santo dirigi-los, esse o diabo não tem. Porque quando a pessoa é descuidada, como a Eva foi, então ele aproveita. Deus tinha dito para Adão não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não falou nada da árvore do meio do jardim. Falou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a Eva se embaraçou ali, ou ela não tinha o conhecimento da mensagem que Deus tratou com Adão e não com a Eva. Mas esta pequena falha, aparentemente, levou-os a serem expulsos do paraíso, a terem que trabalhar para poder viver. Até então não precisavam. Uma coisa tão pequena, aparentemente. Pequena para nós, mas para Deus é grande. Porque onde estava o ponto? Não acreditar na palavra de Deus. Esse é o ponto. O pecado que leva a pessoa para o inferno é esse. Não acreditar na palavra de Deus, que registra que Jesus veio a este mundo para nos salvar. E que para nos salvar ele foi para a cruz. E lá na cruz ele nos atraiu no corpo dele. Para fazer-nos morrer para esta lei. Que lei? Esta lei que Deus deu para Adão. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer para mim. O que era morrer para Deus? Ficar de mal, o pecado entrou no meio. Isaías 59, 1 e 2. O pecado separou a pessoa de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Coisa tua, não é? Quando Deus fala, não faça isso, nós fazemos, nós não estamos acreditando no que Ele fala. É a mesma coisa. É a mesma coisa, simples, não é? Você trata com seu filho, não faça isso, não faça aquilo. E ele faz. Qual é o problema? Não está acreditando na sua palavra. Então, o que levou Deus a enviar Jesus a este mundo terrível foi esta pequena falha. Precisou agora Deus enviar Jesus, porque ninguém conseguiu sair de debaixo desta lei que leva a pessoa para o inferno. Ninguém conseguiu. Bem que eles pretendiam cumprir a lei. Chegaram a dizer para Moisés, tudo que Deus falar nós fazemos. Deus falou, tomara vocês tivessem um coração para me obedecer. Bem lhes iria. Obedecer a Deus é ir bem. Bem lhes iria. Obedecer a Deus não é só.
querer as coisas que Ele dá. Não. É dar graças em tudo que Ele faz por nós. É que nós não prestamos atenção no que está escrito na Bíblia Sagrada. Por exemplo, em Filipenses, no capítulo 2, o versículo 13 é um ponto que devíamos observar. Por quê? Porque é Ele que faz tudo na vida daqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo... Ele é que opera tudo. O querer dele e o efetuar. Se nós acreditássemos realmente nisso, não íamos reclamar de nada. Íamos fazer o que o apóstolo Paulo falou na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18. Se nós acreditássemos que é Deus que faz tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Mas até nessa... É Ele que opera tudo? O querer e efetuar? E será que foi Ele que permitiu que a Eva... Foi. Mas ela não tinha liberdade de escolha? Tinha. Foi os únicos que vieram com liberdade de escolha, Adão e Eva. Dali para frente, todos estão sujeitos à vontade do diabo. Esse negócio de livre-arbítrio não é legal. Não. Todos fazem a vontade do diabo. Porque estão debaixo da lei da condenação e da morte, porque acreditaram nele. Mas eu não tinha nascido, mas a sua salvação é por acreditar. É isso. É uma lei, a lei da condenação e a lei da salvação. Só que essa lei é a palavra de Deus. Jesus veio com um motivo único: salvar-nos da condenação da lei. Mateus 5, 17. Jesus veio para isso. Que lei? Esta lei. Ninguém consegue sair debaixo dela sem a intervenção de Jesus Cristo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ele veio cumprir a lei. Ele não veio cancelar aquilo que... Não. Veio cumprir. Por quê? Porque ninguém conseguiu e nem consegue. Ninguém conseguiu? Não. Gálatas 2, 26, 16. Ninguém conseguiu. Gálatas 2, 16 mostra para nós lá. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Não, nenhuma. Então Jesus veio para cumprir esta lei. Ele cumpriu? Sim. Ele cumpriu. Mas então o que adiantou para mim? Não. Ele te atraiu no corpo dele lá na cruz, conforme ele prometeu. Se é que você acredita na palavra de Deus. Então, quando ele nos atraiu, foi para isso, para nos levar a cumprirmos a lei com ele. Morrer para esta lei. Então, Adão e Eva foram os únicos que tiveram, sim. Daí para cá, todos estão presos. Presos pela incredulidade da palavra de Deus. Como há tantos enganos. Ontem conversamos com uma senhora muito tempo.
Quantos enganos que as pessoas cometem, querendo se justificar. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Quantos enganos. Ninguém consegue. Então a Eva foi descuidada. Tem muitas Evas descuidadas. Muitas. O diabo fica esperando a oportunidade. O que ele quer é que nós duvidemos da palavra de Deus. É isso. Ele quer toda a honra e glória para ele. Por isso que ele entra nos louvores da igreja, por isso que ele entra nas famílias. Ele quer a glória para ele. Aqui foi transferida a glória para ele. Até então ele era submisso a Adão. A partir desse instante, ele ficou submisso ao diabo. Houve uma troca de submissão. E toda a humanidade agora, então, está nesta situação. Não precisa fazer nada para ir para o inferno. Do jeito que nasce, vai. Se não morrer antes, né, de conhecer o bem e o mal. Se morrer antes, amém. Se não, a partir do instante que passou a conhecer o bem e o mal, precisa nascer de novo. Morrer para a lei, que entrou debaixo da lei pelo conhecimento. Por isso que não se tem mais uma data certa. Antigamente era 7 anos. Agora não tem mais, porque as informações são muitas. Então Jesus veio para cumprir a lei e levar aqueles que acreditam na promessa que ele fez a cumprir a lei com ele, para ficar livre da condenação. Quando a pessoa, então, morre no corpo de Cristo, na cruz do Calvário pela fé, ela morreu para esta lei. Ele não veio cumprir a lei? Veio. Eu cumpri a lei com ele. Morri. Só que ele sofreu fisicamente. E nós acreditamos. Quando o Senhor Jesus Cristo estava tratando com aqueles religiosos, no capítulo 5 do Evangelho segundo João, versos 39, ele estava tratando com aqueles judeus, com aqueles religiosos, que eles liam a Bíblia, eles examinavam a Bíblia Sagrada, não era para eles examinar, não, como se prega por aí afora, não. Para ver se Deus está certo ou está errado, para ver se tem alguma brecha para eles escaparem da condenação eterna. É como o estatuto, né? Você comete uma falha, você vai ver no estatuto se dá para sair fora. Então, o que é que Jesus falou para aquele povo? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O examinar as Escrituras não leva ninguém aí para o céu. Não. É isso que ele quer dizer. No versos 40, ele deixou claro aquilo que precisa. E não quereis vir a mim para terdes vida. Examinar as Escrituras não significa que você vai para o céu. Eu li a Bíblia 10 vezes, e daí? Você encontrou lá que Cristo te atraiu no corpo dele? Não. Então, não adianta ler a Bíblia 10, 20 vezes. É para ver se tem alguma falha. Nabucodonosor fez isso. Quando ele deu a pena lá para o Daniel, ele ficou a noite inteira procurando nos estatutos que ele tinha escrito, para ver se tinha um jeito de livrar o Daniel, mas não teve jeito. Precisou ser lançado na cova dos leões. Então aqui não tem outro jeito. Não. Não é ler a Bíblia, não é orar, não é fazer reunião de oração, nada disso.
Jesus deixou claro: vocês não querem vir a mim para terdes vida. Eu vim para isso. João 10, 9 e 10. Eu vim para vocês terem vida. Porque vocês fora de mim estão mortos para Deus, separados de Deus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. A finalidade da vinda de Cristo a este mundo foi para termos vida. Porque a que nós temos está morta para Deus. Então ele veio para termos vida em comunhão com Deus. Só que é preciso morrer a velha natureza. Foi para isso que ele nos atraiu no corpo dele. Não dá para pôr duas naturezas no mesmo corpo. Ele veio para isso. Nos atrair no corpo dele e nos levar à morte com ele. É nesta morte com Cristo que nós ficamos livres desta natureza de víbora que a Eva e o Adão ganhou lá no Jardim do Éden e transmitiram para todos que nascem nesse mundo. Se nós não acrescentarmos, né, a necessidade, então as pessoas ficam perguntando: mas por que eu tenho que ser salvo? De que eu tenho que ser salvo? Foi isso que aqueles judeus perguntavam para Jesus. Nós nunca fizemos nada de errado. Por que nós temos que ser salvos? As pessoas não conhecem. Jesus precisou abrir o jogo para eles, João 8,44. É por isso que vocês têm que nascer de novo. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, será que ele falou só para aquele pessoal? Não. Falou para todos que nascem nesse mundo. Vocês têm como pai o diabo, tem que trocar de pai. Todos. Tem o vírus lá do Satanás que ele passou para Eva e para o Adão. Todos nascem com este vírus, dando direito a Satanás manipular as pessoas. Mas todos, sim. Mas o fulano é tão bonzinho, tão legal. Não. Já nasceu assim. Já foi feito até um teste já. E a pessoa não tem condições. Ela vai para o lado do diabo. Já foi feito o teste. Então nós vemos que a astúcia de Satanás continua em vigor. A preocupação que o apóstolo Paulo tinha, eu também tenho. Por quê? O que você ganha com isso? Eu quero o bem dos irmãos. Eu quero o bem das pessoas. E se obedecer, como vai bem? Como vai bem? Não é se não ler, não. É se ler, obedecer e pôr em prática. Quando Jesus falou com aquele povo, no capítulo 22, versos 29 de Mateus, ele estava falando que eles liam a Bíblia, mas não sabiam como serem salvos da condenação eterna, porque não conheciam o principal. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Onde é que o poder de Deus está? Está nas Escrituras? Não, ali apresenta. Quando o apóstolo Paulo falou: olha, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, ele estava se referindo a isso.
as pessoas não conhecem a diferença do Evangelho de Cristo e dos outros evangelhos. Eles não conheciam. Liam, mas não conheciam. Como muita gente lê e não conhece. Erram por causa disso. Só que o erro é fatal. Podemos dar uma olhada, né? Por que eles erram? Não conhecem o poder de Deus. Mas ele não lê a Bíblia. Onde é que o poder de Deus está? No Evangelho de Cristo. Mas o que é o Evangelho de Cristo? É a nossa atração, crucificação e morte no corpo de Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo. Por isso que ele acrescentou em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, ele acrescentou no verso 17, dizendo, é no Evangelho de Cristo que se descobre como Deus justifica a pessoa do pecado. Só no Evangelho de Cristo? Só. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Sabemos que o justo vive da fé. Sou justo pela fé, vivo pela fé, vou para o céu pela fé. Que fé? Que Cristo me atraiu no corpo dele para me levar ao Pai. Tá? Então, no Evangelho de Cristo, nós descobrimos como Deus justifica a pessoa do pecado. Como? Nós estamos cansados de explicar, mas as pessoas, às vezes, pela astúcia de Satanás, bem naquela horinha, ela desvia a sua atenção. Né? Quando Jesus Cristo prometeu nos atrair no corpo dele, que é tão claro esse João 12, 32 e 33, ele estava dizendo exatamente isto: vou fazer vocês morrerem comigo para serem justificados do pecado. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Então ele estava mostrando ali que nós precisamos morrer com ele, para ficarmos livres da lei e ganharmos na ressurreição dele a vida eterna com ele. Participar da crucificação com Cristo, participar da morte com Cristo, participar da ressurreição com Cristo é mudar de proprietário, mudar de dono. E como é que é isso? Ele deixa claro, Romanos 6, 6 e 7, ele fala assim, se você creu que Cristo te atraiu lá na cruz, você foi crucificado com ele. Saiba disto. Não é isso que ele fala? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então é no Evangelho de Cristo que descobre? Precisa morrer no corpo de Cristo na cruz para ser justificado do pecado? Precisa. Por quê? O que dá força ao pecado é a lei. No corpo de Cristo você morre para a lei. Por quê? Pela fé. Tudo é pela fé. Essa justificação é que leva a pessoa a ser gerada por Deus. Então agora você está justificado do pecado, está livre da condenação. Então agora Deus gera a pessoa para participar desta bênção gloriosa, ser da família de Deus. Então a vida eterna com Cristo depende da nossa vontade.
Mas tem muitos propósitos. Quanta gente vai à igreja para buscar bênção? Quantos vão à igreja para resolver problemas físicos? Quantos vão à igreja para fugir da rotina? Ah, você precisa ir para uma igreja, você sabe? Quantos vão? Mas fazem como este grupo. Examinai as Escrituras, a pessoa vai lá, lê a Bíblia e tudo, mas não vai a Cristo. Por quê? Porque se ir a Cristo tem que obedecer. Então eu não quero obedecer, eu quero ser salvo, mas caminhando aqui nesse mundo, do meu jeito. Não. Aí não dá, ou você é meu ou é do diabo. Então as pessoas se enganam. Vão, ouvem, mas não querem ir a Cristo. E a vida é eterna no céu. Está em Cristo? Foi Deus que falou? 1 João capítulo 5, versos 10 e 11. Ele falou, a vida é eterna. Eu dei a vida eterna para vocês não querem. Em qual igreja que está? Onde está essa vida eterna? Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Está nele. Mas vamos procurar uma igreja. Não é. Está em Cristo. Ele não falou? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida. Então a vida eterna, junto com Deus, está em Cristo Jesus. Para que Ele nos atraiu no corpo dele? Para ficarmos livres da lei da condenação e da morte e sermos gerados por Deus, passando a pertencer à família de Deus, livres da condenação. Mas as pessoas querem fazer, mas o meu justo vive da fé. É por acreditar. Você acredita? Como Maria ou como Marta? Marta dizia que acreditava. Por quê? Porque ela era crente. Ela dizia que acreditava. Chegou a falar para Jesus, eu creio que o meu irmão vai ser ressuscitado no último dia. Você crê? Creio. Então vai chamar tua irmã. E aí foram. Onde é que se enterraram ele? Vem e vê. Vamos lá. 100 metros antes de chegar na rocha, Jesus disse, tirem a pedra. E ela pulou na frente. Aquela que disse que cria. Crê que nem muita gente. Faz 4 dias, Senhor, e já cheira mal. Marta, eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Ele não estava falando só para Marta. Ele estava falando para todo mundo. É preciso crer para ver a glória de Deus. Meu justo vive da fé. Mas a astúcia de Satanás coloca em nós que nós precisamos fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. O que Ele quer é que nós creiamos que Cristo nos atraiu no corpo dele. Isso que Ele quer de nós. A astúcia de Satanás. Ele é astuto. O apóstolo Paulo falou, eu tenho preocupação com a astúcia dele. Segundo os Coríntios, capítulo 11, de 1 a 4. Eu tenho preocupação. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte
corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Creia nos outros evangelhos e vai sofrer com razão. É isso que ele quer falar. E a astúcia de Satanás quer levar as pessoas a acreditar no outro evangelho. Aquele evangelho que torna ela soberba. Eu creio que eu vou para o céu pelo que eu faço. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, então eu estou indo para o céu. Mas é um engano muito grande. Nós precisamos depender 24 horas por dia dessa misericórdia de Deus, estando entregue à morte no corpo de Cristo, para não cair nestas esparrelas de sabermos mais que os outros e botar o dedo no nariz dos outros. Precisamos tomar cuidado conosco mesmo, que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem quer ser grande, quer ser o tal. Esse é o problema. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele é astuto, ele espera a oportunidade. Quando a gente fala, cuidado, irmãos, não fica assistindo. Vocês estão satisfeitos em Cristo Jesus? Já estamos, mas eu assisto ao programa. Por quê? Qual é o problema? Tem alguma dúvida? Se tem dúvida, não nasceu de novo. Então vai ouvir o quê? Ouvir o evangelho que torna a pessoa maldita, que é o evangelho que faz a pessoa acreditar nela. Jeremias 17:5. Estes os evangelhos que estão sendo pregados por aí, e esse que o diabo pregou para Eva. Você vai ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal. E ela acreditou. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Esse é um maldito, porque está acreditando que vai para o céu pelo que faz. E é o que nós aprendemos por aí afora, se formos participar. Então a Eva deu uma mancada, descuidou. O que ela tinha que ir lá olhar para aquela árvore, né? O que ela tinha que ir lá? Não era para ficar longe daquela árvore, será? Tinha um fazendeiro que queria contratar um motorista para levar os filhos para a escola. E a casa dele tinha uma represa muito grande na frente. E o caminho era de lado da represa. Aí ele fez então o anúncio para contratar um motorista. E chegava lá e... Quanto tempo faz você tem carta? Tem tanto, O que você faria para passar ali naquela... Sem dar uma... Jogar meus filhos para dentro do rua, eu sou capaz, eu posso passar beirando que não acontece nada. Faz tanto tempo que eu tenho carta, tá bom, está dispensado. E vinha outro, até que veio um, e ele falou, como é que você faria para não, né? Falou, eu ia passar bem longe dessa represa aí, que vai que acontece de furar um pneu. Então você está contratado.
Nós temos que fugir das aparências do mal. Passa longe. O diabo é astuto? É. Enganou quantas Evas será? Não sei. Mas ele quer enganar a senhora também, você também. Ele é astuto. Então, a preocupação que o apóstolo tinha, nós temos. Mas por quê? Porque eu sou um péssimo recadeiro de Jesus. E ele mandou eu tomar cuidado. Não pregar a mensagem pela metade. Pregar a morte no corpo dele, mas a ressurreição também no corpo dele. Então eu tenho que completar, sempre. O que precisa para ir para o céu? Nascer de novo. O que precisa para nascer de novo? Estar em Cristo Jesus. Como é que a gente está em Cristo Jesus? Acreditando que Ele te atraiu no corpo dele lá na cruz. Mas eu faço isso, eu faço aquilo, não. Não. Passa longe. Passa longe da represa. O apóstolo Paulo, então, deixou um recado importante aqui, né? Tomar cuidado. Ele é astuto. E pode levar você a acreditar em outros evangelhos e sofrer. É o que está escrito aí. Sofrer com razão. Por que com razão? Porque Jesus veio te salvar. E você não quer ir a Ele. Quer fazer para aparecer. Quando eu estava ouvindo a leitura do texto inicial, quem é que lembra do que foi lido no texto inicial? Ninguém. Efésios 1, quando ele mostra ali no versículo 3 e 4 do capítulo 2 de Efésios, desculpa, é no 2. Efésios 2, 3 e 4. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele é riquíssimo em misericórdia. Ele não falou ali, vocês que merecem, vocês que fizeram isso, fizeram aquilo, não. Ele diz que estávamos como o mundo todo, morto para Ele. Mas Ele, na infinita misericórdia, enviou Jesus e ainda dá fé para aqueles que querem ser salvos. Tudo é dele, então? Sim, tudo dele. Tudo provém dele. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor faz tudo por nós. Mas às vezes nós queremos fazer. E aí dá errado. E gostaríamos que o Senhor aceitasse a nossa alegria, a nossa gratidão, por teres nos salvado da condenação eterna, enviando o teu Filho Jesus Cristo, deixando que crucificasse Ele naquela cruz, para que Ele nos atraísse no corpo dele e nos fizesse morrer para a lei da condenação e da morte. Muito obrigado, papai, porque o Senhor nos deu fé para crermos que fomos atraídos, crucificados, mortos, sepultados e ressuscitados pelo teu poder. Muito obrigado, Senhor, e aceite a nossa gratidão pelos amados que aqui estão ouvindo a tua palavra. Que o Espírito Santo abra o ouvido daqueles que querem ser salvos. E que haja a revelação de que eles estão em Cristo Jesus.
É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Graça e paz.